Olá, Flores! Boa tarde! Hoje eu vim aqui à tarde. Uma boa tarde. Hoje, o nosso tema da nossa live do dia é: o que não está permitindo que você seja próspero? Por que eu vim trazer esse assunto, Flores? A prosperidade, a escassez que nos impede de ter prosperidade, ela é algo tão enraizado, principalmente no povo brasileiro. E, Flores, é algo que eu trabalhei muito na minha vida e é algo assim que eu atendo muito aqui no consultório, é a questão financeira, é a questão da escassez, do padrão de escassez. Carol, o que seria esse padrão de escassez? É esse padrão que a gente repete e revive, inúmeras vezes, o padrão repetitivo do endividamento, da escassez. E, Flores, como eu sou uma terapeuta sistêmica, psicanalista, vocês sabem, que eu sempre, quando vou falar de algo para vocês, a gente sempre volta na raiz do porquê você vive o que você vive. Não tem como a gente entender, o que a gente vive sem ir na raiz, na semente do que cria aquele resultado. Então, a gente precisa ir na raiz da escassez. A maior parte dos nossos padrões de escassez, eles vêm do nosso sistema familiar. Ele é transmitido pra gente, pelo DNA, pelos comportamentos, E as nossas crenças, elas são aprendidas no ambiente. Então, se você assistiu demais à escassez na sua vida, falta, endividamento, perdas, falências, você já fica com isso programado no seu inconsciente, de que a vida financeira tem altos e baixos, que a prosperidade é muito difícil, que é normal ter perdas de tempos em tempos. E isso fica gravado, no nosso inconsciente e nas nossas memórias celulares. E isso de tempos em tempos vai acontecendo na nossa vida. Então, você pode ter ciclos memorizados de perdas sazonais. E isso é genética, tá, Flores? Isso está transcrito na gente. Está transcrito, além de no nosso inconsciente, fica transcrito nas nossas células, E automaticamente isso é emitido para o nosso comportamento, porque tudo que está informado no seu inconsciente, tudo que foi instalado como uma verdade absoluta no seu corpo físico, mental, energético e emocional, aquilo vai se reproduzindo, vai se repetindo na sua vida. E todo trauma, toda situação difícil, ele tem uma carga emocional. E essa carga emocional de dificuldades, de falências, de escassez, de padrões, de dificuldades financeiras, o que acontece? Fica memorizado no nosso sistema, no nosso corpo como um todo, no nosso sistema. E isso vai se reproduzindo e se repetindo. Então, por isso a importância de a gente estudar, analisar a nossa biografia, que é a nossa história de vida. A nossa história de vida é o nosso maior mapa do tesouro. Você não estudar a sua história familiar, o seu sistema familiar, em relação ao financeiro, é como você ter um mapa do tesouro e não utilizar. Então, se você vive e revive essas situações, comece a pesquisar, faça pesquisas profundas dos seus avós, bisavós, do que os seus pais viveram, inclusive um pouco antes de você ser gestado e durante a sua concepção e na sua primeira infância, porque tudo que eles viveram programaram o que é a realidade financeira, o que para você é a verdade absoluta do que é ter dinheiro ou não, do que é prosperidade, do que é escassez. Então, Flores, olha só como é importante, Você tendo esse mapeamento, esse estudo, você vai entender, você pode estar em lealdade às quebras financeiras do sistema familiar dos seus pais. Você pode estar carregando a dor da escassez dos seus pais por amor a eles. Porque a nossa criança interior, a gente quer carregar as dores dos pais porque nós amamos muito eles. E a gente também não se sente pertencente quando a gente é diferente. Então, se na sua família houve muita escassez, muito endividamento, muitas perdas,
você tem a capacidade, só que quando você se vê avançando e sendo diferente de todos que foram sempre não prósperos, escassos, você acaba criando um mecanismo inconsciente de autossabotagem que se sabota para voltar na mesma posição que eles. Porque quem é diferente não pertence, concordam? Então nós queremos pertencer na dor, na falta, na dificuldade dos relacionamentos, e isso é totalmente inconsciente. Se fosse consciente, a gente já teria resolvido a nossa vida, né? O grande problema é que é uma inconsciência muito enraizada, porque nós, seres humanos, nós temos a necessidade do pertencimento. E quem não é igual não se sente pertencente, enquanto não tem consciência. Quando você tem consciência e trabalha isso terapeuticamente, você consegue mudar essa percepção, né? De que mesmo que você seja diferente, você vai pertencer, você vai ser amado. Mas se você está no modo inconsciente, você só repete, você só se adapta àquele meio para se sentir igual. E vocês podem perceber, quando a lealdade é muito forte, a gente se sabota tanto quando a gente está crescendo, a gente dá um jeito de perder, de se parar, algo acontece, ou você fica doente, ou você desanima, ou do nada vem um monte de coisas para você pagar, porque você não pode, você não se permite passar daquele patamar financeiro para você continuar no mesmo nível da sua família. E outra questão muito forte, muitas vezes a gente não quer ofender quem não consegue. É muito, muito inconsciente. É como se nós falássemos assim: quem sou eu para ser mais próspero que o meu pai, que a minha mãe? Porque nós não queremos ofender ninguém com a nossa prosperidade. Isso são só alguns exemplos, porque quando a gente, por exemplo, quando eu faço uma avaliação, né, um mapeamento inicial dos clientes aqui no consultório, as crenças são diversas, mas a base é sempre essa: eu quero pertencer, eu quero ser amado, eu quero dividir as cargas com meus pais, com meu sistema familiar, e fora que a gente está em simetria genética. Muitas vezes nós estamos em simetria genética com algum bisavô, com algum tataravô, com algum tio, né, com alguém que teve uma quebra financeira muito grande, que teve dificuldades, e nós viemos com essa simetria genética para ressignificar e evoluir o nosso sistema. Todos que vêm depois, eles vêm para ressignificar o sistema. Então, nossa função é ressignificar algumas coisas específicas na nossa família. Nós sempre viemos com uma missão. E essa nossa missão no nosso núcleo familiar tem a ver com o nosso propósito de vida também. Porque a partir do nosso sistema familiar, nós temos essas dificuldades financeiras para a gente ressignificar, e isso vai ter a ver com o nosso propósito maior também, do que a gente veio curar na nossa vida e poder contribuir com as pessoas. Então, por isso que tudo que a gente vive tem uma razão, tem um sentido, ela tem um propósito na nossa vida, né? Muitas vezes eu até falo aqui no consultório, né? Até isso é bom, né? O que a gente vive de dificuldade nos faz evoluir, nos faz crescer, faz a gente amadurecer. É impressionante, né? Então, assim, e quanto mais você tem resiliência para passar por essas dificuldades e ressignificando, se autoconhecendo, você muda os seus padrões, você não fica nesse ciclo inconsciente, né, repetitivo. Então, assim, você só muda o que você entende, o que você conhece, né? Eu trabalho com psicanálise, então eu trabalho iluminando o inconsciente do paciente para ele entender o que sombra controla a vida dele, né? O que assombra a sua vida financeira, que você vive esses ciclos de perda e de escassez. Então a gente busca lá na história dele, né, o que ele viveu, o que ele experienciou, o que ele presenciou na infância, sempre na infância, que programou esse ciclo tão escasso e repetitivo. E aí quando a gente vai usando técnicas que vão diretamente nessa raiz desse problema, dando novo significado, né, eliminando aquela dor, eliminando aquela crença limitante, esse padrão de escassez, ele vai indo embora. Por isso a importância de técnicas que são mais cirúrgicas, que vão no inconsciente realmente e que ressignificam a crença lá na semente, onde ela foi programada. Porque não adianta a gente só resolver os problemas por cima, muito paliativos. Aquele padrão vai continuar repetindo.
Então vocês percebem, flores, a importância da gente fazer técnicas que vão direto ao ponto, né? Aceleradas. Nós não temos mais tempo de demorar para se curar. Nós precisamos acelerar esse autoconhecimento e essa ressignificação, né? As minhas técnicas são de ressignificação. Você dar um novo significado. Você liberar uma dor, liberar uma inconsciência e instalar novas programações mais saudáveis e mais prósperas na sua vida. Então, tudo que você hoje vive como difícil, escasso, tem sim como ir se transformando, porque é exatamente esse processo de iluminar o que você não vê. Porque hoje o que te controla e que te traz escassez, dificuldade, é o que você não conhece sobre a sua história e que está te controlando. Os traumas da nossa infância, onde a gente não se sentiu valorizados, importantes, eles nos geram o quê? Uma certeza de que nós não temos valor, de que nós não somos merecedores do melhor. E quem não tem valor e não é merecedor do melhor, não vê o seu valor, não se sente com valor. E quem não vê o seu valor, não gera valor. Percebem como está tudo linkado? Então, você ressignificando a sua história, né, dando um novo significado para tudo que você viveu de difícil, de traumático, você consegue ver o seu valor, você consegue prosperar, você consegue se sentir merecedor do melhor do mundo. E isso é um caminho, né? Você vai desbloqueando cada crença, instalando crenças positivas e prósperas, porque assim você consegue sim ir prosperando e se sentindo merecedor. E outro fator importante, né? Enquanto você se autoconhece, ressignifica suas crenças de forma acelerada, você frequentar ambientes que tem pessoas que vivem realidades que você sonha em ter. Porque quando a gente nasce num núcleo familiar muito escasso, os nossos olhos nunca viram tanta prosperidade. E o nosso cérebro, ele só recria o que a gente vê como verdade, que é possível. Então, se você não acessar essa frequência de ambientes mais prósperos, pessoas que conquistaram, né, níveis financeiros que você sonha, fica muito difícil de você achar que isso é possível. Você tem que provar para o seu cérebro que é possível sim ter essa prosperidade, que tem muitas pessoas que conseguiram isso e muito mais, que é só uma questão de mudar o seu mindset, mudar as suas crenças e esperar o tempo disso materializar na sua vida. E a frequência, as pessoas, mentores, pessoas que já conseguiram desbloquear, são de extrema importância, né? Então, eu recomendo, né, um processo terapêutico acelerado, né? Então, eu posso te ajudar. Recomendo leituras, recomendo seguir, ouvir palestras de pessoas que já estão nesse nível financeiro, né? Vídeos e, assim, estudar sobre finanças, estudar pessoas que já superaram essa questão financeira, porque aí o seu cérebro vai começar a se convencer, que a gente tem que convencer o nosso inconsciente de que isso é possível para nós, que se alguém transcendeu a escassez e a pobreza, isso também é possível para nós. Percebem, flores? Então esses são um dos caminhos, né? Então busquem autoconhecimento, busquem iluminar o que controla vocês, que vocês ainda não sabem. E, como eu sempre digo, né, o que você viveu na sua infância está criando a sua realidade hoje. Então, se não está legal os resultados, volte para o seu passado, dê novos significados, que você sim vai se libertar desses bloqueios e dores e com certeza ter uma vida financeira muito mais próspera e muito mais saudável. Ok, flores? Hoje era essa a mensagem aqui na live, né? Muitos me perguntam sobre essa parte também. Eu trabalho muito aqui no consultório, né? A parte de prosperidade financeira. Então, achei importante trazer para você. Para vocês, já que eu tô me propondo aqui fazer lives diárias, eu vou trazendo esses assuntos também que são muito importantes. Mas quando a gente tá no início do ano, que a gente quer transformar, a gente pensa, meu Deus, eu passei mais um ano, não desbloqueei essa prosperidade que eu precisava, não mudei esse padrão. Então, assim, nós temos aí um ano inteiro praticamente para trabalhar isso dentro de nós. Então, vamos trabalhar, ok? Bora prosperar, né? Porque todo ser humano merece e pode ser muito próspero. Um beijo no coração e até a próxima live.